Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui hoje com a camisa do terceiro ano ainda da minha sala, quando nos formamos no ensino médio, e irei falar com você sobre o tema A Arte de Aprender. Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se não for inscrito no canal ainda, faça isso para que esse canal atinja cada vez mais pessoas. E não esquece de compartilhar aí com seus amigos, nos seus grupos, com seus professores, com seus alunos, catequistas, catequizandos, enfim, com todos aqueles que estão aí nessa arte da aprendizagem, na arte de aprender mais a cada dia. Vamos ao tema de hoje. Vivemos na era da informação. Em todo lugar, em qualquer momento, recebemos pelos mais variados meios de comunicação, pelas redes sociais, as mais variadas informações dos quatro cantos do mundo. Mas é necessário nós entendermos que informação é diferente de conhecimento. Por mais que informações são necessárias e são importantes na nossa vida, muitas delas têm um caráter passageiro, um caráter superficial e algumas desnecessárias e até mesmo prejudiciais. Enquanto que o conhecimento é algo mais sólido, é algo transformador, algo mais profundo. Informações têm a ver com dados soltos, enquanto conhecimento são dados interligados. Então, nós estamos numa época de muita informação, mas pouco conhecimento, de muita informação, mas pouca formação, pouco conteúdo. Necessário é nós gastarmos mais tempo com o estudo do que absorvendo uma quantidade imensa de informações que talvez não irão fazer diferença alguma em nossas vidas. É necessário nós aprendermos, é fundamental, mas aprender a coisa certa, da maneira certa, por pessoas certas, pelos meios certos. Não tem como falarmos de aprender e ensinar sem citar aqui o mestre dos mestres, Jesus. É tanto que a palavra de Deus sempre usa essa linguagem de mestre e discípulo na relação de Jesus com os seus seguidores próximos. Jesus como aquele que ensinava a respeito da vida, a respeito principalmente, é claro, do reino dos céus, do reino de Deus. E os discípulos como aqueles que estavam sempre absorvendo os seus ensinamentos. Mateus capítulo 4, versículo 23 diz que Jesus percorria toda a Galileia ensinando em suas sinagogas. E Jesus veio com um jeito novo de ensinar. Diz a palavra de Deus em Marcos capítulo 1, versículo 22, que maravilhavam-se de sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus veio com um jeito totalmente novo de ensinar que cativava as pessoas. Até mesmo um grupo que foi até Jesus para prendê-lo voltou fascinado, porque aquele homem falava de uma maneira extraordinária. E Jesus mesmo quer que nós aprendamos dele. Mateus capítulo 11, versículo 29, ele disse: aprendei de mim. Mas nós, por Jesus, somos chamados a ensinar. Mateus 28, 19 ao 20, ele diz aos seus discípulos quando ele está prestes a ascender aos céus: ide e anunciai a todas as nações, ensinai-as a observar tudo o que eu vos ordenei. Nós somos chamados a ensinar. Mas é aqui que eu quero me deter, que eu quero a sua atenção, porque eu quero enfatizar algo. Talvez você pergunte: mas Sidney, por que o nome do vídeo não é A Arte de Ensinar? Por um detalhe muito simples. Porque antes de ensinar, alguém precisa aprender.
Sim, Jesus era o mestre dos mestres, um mestre extraordinário que ensinava coisas maravilhosas. Mas os discípulos eram totalmente abertos e sedentos a aprender aquilo que Jesus ensinava. E está aqui uma das qualidades que eu já falei e repito dos discípulos que eu sou fascinado. Essa curiosidade, esta sede por conhecimento, esta vontade de aprender, este interesse. Os discípulos estavam sempre perguntando Jesus sobre tudo. Enquanto a multidão se preocupava com milagres, os discípulos chegavam com Jesus e perguntavam a ele: Senhor, quando é que o fim do mundo vai acontecer? Senhor, qual é o sentido dessa parábola? Enfim, os discípulos estavam sempre perguntando porque eles eram interessados em aprender. Então, meu querido, minha querida, não adianta ter um ótimo professor se os alunos são péssimos em interesse por aprender. Talvez você diga: não, Sidney, mas tem gente que não consegue aprender. Beleza, tem muitas pessoas que são como esses discípulos de Jesus, que eram lentos para aprender, que eram cabeças duras. Mas os discípulos, mesmo com essa lentidão, eles tinham vontade de aprender. O lamentável é que hoje em dia existe uma grande quantidade de alunos que vão à escola, mas vão para a escola para fazer tudo, menos estudar. Então, sempre nós precisamos estar com esta abertura a aprender sempre mais. Um ótimo professor, um dia, já foi um ótimo aluno. Todo bom mestre já foi um ótimo aprendiz. E não podemos cair no orgulho de dizermos que já sabemos tudo. Precisamos sempre aprender mais, sempre ter esta humildade de aprender mais. O sábio não é aquele que já chegou a um ponto em que sabe tudo. O sábio é aquele que não se cansa de aprender. Sim, nós temos o mestre dos mestres, nós temos a palavra de Deus, nós temos os professores, os livros e tantas fontes de aprendizagem. Mas nós não podemos deixar de aprender da vida de um modo geral. Precisamos extrair de tudo o que nos rodeia e que nos acontece uma lição. É tanto que o primeiro nome que me veio ao coração para colocar nesse vídeo foi Colhendo Lições. De tudo aquilo que nos rodeia, de tudo aquilo que nos acontece, podemos extrair uma lição. Das coisas boas, das coisas ruins, dos males que nos acontecem, dos erros que nós acabamos por cometer durante a nossa vida, nós aprendemos e muito. Nós precisamos obedecer aquela palavra que está em 1 Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo e retei aquilo que for bom. Quero te dar aqui o exemplo do poeta. O poeta é aquele cara que, de um acontecimento talvez insignificante para muita gente, de um detalhe muito simples, de algo bem discreto, consegue extrair uma inspiração para que ele componha o mais belo dos poemas. Jesus foi o mestre dos mestres também, porque ele conseguia extrair lições de tudo aquilo que cercava. Ele olhava para a figueira e tirava uma lição, ele olhava para os lírios, para os pássaros, para os campos, para o joio, para o trigo, enfim, você analisa o Evangelho para você ver e veja que as palavras de Jesus, as pregações de Jesus eram cheias de comparações, cheias de parábolas, porque ele ensinava, tirando lição de tudo aquilo que cercava. Então, tenha isso também no seu coração, de olhar para as coisas que acontecem com você, para olhar para tudo aquilo que te cerca e retirar uma lição, aprender com aquilo. Mas cuidado com os falsos mestres, cuidado com os falsos conteúdos, as ideologias, os falsos livros, os falsos conteúdos que têm sido propagados por aí, principalmente por meio dessa mídia moderna e corrompida. Seja questionador, não aceite tudo a primeiro momento, investigue, seja estudioso. Segundo, obedeça novamente aquela palavra que está em 1 Tessalonicenses 5:21 que eu citei aqui atrás. Examinai tudo, mas retenha aquilo que é bom, aquilo que edifica. Como disse São Paulo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, nem tudo é proveitoso. Quero deixar o meu parabéns
aos professores, aos mestres, aos formadores, aos catequistas, enfim, aos mentores, todos aqueles que estão aí nessa missão de ensinar. Parabéns a você e parabéns especialmente a você que é discípulo, que é aluno, que absorve conhecimento, que está aberto e sempre sedento a aprender cada vez mais. Que Deus abençoe sua vida, que esse vídeo possa ter te edificado de alguma maneira e, como diz o pessoal por aí, é vivendo e aprendendo. Até!